Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos, que trata do mundo do trabalho. Nós estamos na FEPAI, no centro de São Paulo, e eu falo com o professor Oswaldo Augusto de Barros, que é seu presidente e também preside a Confederação da Categoria e hoje coordena o Fórum Sindical de Trabalhadores. É claro que o grande assunto que interessa aos trabalhadores, aos segurados da Previdência, é a reforma. O texto do relator ele foi aprovado pela CCJ, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça reconheceu que não há inconstitucionalidade na PEC. Portanto, agora haverá a comissão mista para fazer o exame do mérito, apresentação de emendas e tudo mais. Professor, a decisão da CCJ te surpreendeu? Não, porque, na verdade, eles não têm sequer condição de analisar essa questão de constitucionalidade. A nossa Comissão de Constituição e Justiça ela é apenas um fator político de agradar ou não agradar o Executivo. Se fosse analisar plenamente o texto, nós teríamos que entender as razões. Para entender as razões, nós teríamos que ter todos os motivos. E eles foram negados até o último instante, a sua apresentação, sendo que o presidente do Congresso disse que ontem seriam liberados para estudo e, ao mesmo tempo, foi votado. Então, fica muito difícil você entender como alguma coisa vai alterar ou não itens da Constituição se você não sabe o texto completo. Mas ele foi aprovado. Eu acho que foi muito mais de forma política do que forma técnica. Essas questões elas vão refletir lá na frente, porque também nós temos um STF que julga as questões constitucionais nem sempre pela Constituição. Então, a preocupação que eu sinto é de quem vai acontecer com a reforma da Previdência. Por que eu digo acontecer? Porque a reforma da Previdência, nos moldes que está sendo apresentado, a gente sabe algumas questões. Primeiro, que é necessária. Segundo, que ela é a solução de todos os problemas. E terceiro, que ela vai melhorar a economia. Muito bom. Necessária é o quê? Ninguém sabe. Por quê? Ninguém sabe. E a qual economia que ela pretende melhorar? Não existe nem rótulo, nem indicação. O perigo de tudo isso, Franzin, é que se esconde atrás da Previdência a aposentadoria. E o que é a aposentadoria? A aposentadoria é o sonho final de todo trabalhador. Se você começa a chegar numa determinada idade e você não sabe o quanto tem no teu colchão para você poder continuar dormindo, fica muito difícil você prever como é que vai ser a tua vida. Correto. A partir do momento, e eu brinco sempre com esse termo e repeti hoje no meu Twitter, eu não sei o que vai ser minha aposentadoria. Se eu não sei, eu entrei num consórcio onde eu concorri a uma casa própria e essa casa própria, ao me ser entregue depois de 30 anos, eu ganhei uma barraca de lona. Oh, mas dá para morar na barraca de lona? Dá, mas não com o capricho que eu queria da minha casa própria. Perfeito. Agora, professor, começam os debates na comissão mista, né? E há também um prazo de apresentação de emendas, o regimento possibilita até a realização de audiências públicas. E o movimento sindical certamente vai se posicionar nesse debate. Nós já conversamos sobre isso e, da sua parte, surgiram duas indicações ou orientações. Primeiro, a necessidade de fazer a marcação homem-homem em Brasília. E segundo, de fazer o trabalho junto à base do deputado ou do senador. Mas o tempo não será um tempo assim muito extenso. Te pergunto, vai haver tempo da gente fazer as duas coisas? Conversar em Brasília e pressionar aqui na base? Franzin, você está me colocando contra a parede. Porque se eu falar que vai, você vai dizer, mas por que não aconteceu na reforma trabalhista? Se eu falar que não dá, você vai dizer, mas e o regimento? Bom, então vamos falar das duas coisas. Depende muito da nossa articulação.
Se a nossa articulação for boa junto à base parlamentar e a base parlamentar se sentir fragilizada, ela dá um basta e faz com que a coisa seja mais cadenciada. Se nós não conseguirmos sensibilizar, quer seja pela visita ao parlamentar, ou como outros segmentos que seguem com abaixo-assinado, ou outros segmentos que pretendem visitar, principalmente os públicos, visitar os deputados nas suas sedes em Brasília, então essa sensibilização não ocorrendo, os debates serão vazios e apenas auditivos. Por outro lado, Franzin, fica assim uma tônica estranha. Então, para que fazer isso? Então, aprova de uma vez, vota de uma vez. No fundo, esse é o espírito que o Executivo quer. Haja visto um debate que houve, que corre pela internet, onde o Paulo Guedes desafia uma deputada: por que vocês não impedem ou são contra as regalias dos militares? Faltou à nossa colega, a deputada, dizer porque não fomos nós que fizemos essa reforma. Professor Oswaldo, o trabalhador na base, o cobrador de ônibus, o motorista, o bancário, o professor, o mecânico, enfim, as pessoas que tocam o Brasil verdadeiramente já estão conscientes dos estragos da reforma e, em não estando, o que é preciso fazer? Conversar. É necessário que o movimento sindical, que o movimento social, igreja, clube, escola, casa, em tudo que não seja rádio e televisão, porque rádio e televisão está fazendo a propaganda do governo, conversar quais vão ser as perdas. E talvez o núcleo mais importante seja o movimento sindical. Eu digo talvez porque é o momento de haver um novo movimento sindical, um movimento que não cuide só da categoria, mas que cuide da classe trabalhadora. Por quê? Você falou, por exemplo, do mecânico. Adeus insalubridade. Você falou do segurança. Adeus aquela prevenção contra acidente. Você falou do professor. Adeus aposentadoria especial. Ah, mas é uma moleza, porque na verdade hoje o mundo é moderno e tudo é mais rápido e a gente vive mais. Como disse Rodrigo Maia, que com 80 anos a gente está feliz trabalhando. Pode estar feliz trabalhando, mas estar com a sua esposa na cama, estar com um filho doente em casa porque não tem trabalho, e estar com a família da sua filha porque não tem como ser sustentada pela própria família dela. Quando a gente fala em mexer com a aposentadoria, é muito sério, Franzin. A aposentadoria é o sonho de todo mundo. A aposentadoria é alguma coisa que nós não sabemos o que é, mas achamos que é maravilhosa. A única coisa que eu sempre escutei das pessoas que se aposentam e reclamam é que elas na aposentadoria têm dificuldade para o trabalho, porque o trabalho é um meio de tornar a sua vida mais leve. Mas a aposentadoria foi uma poupança que você fez obrigatória. É um direito teu. É uma verdade, não é uma ilusão, não é uma nuvem que aparece. Ela é concreta e é um direito adquirido seu. Agora, professor, o movimento sindical dispõe hoje de meios como sites, as redes sociais, os boletins, enfim, a tecnologia também nos ajuda nesse sentido. Essa rede, essas ferramentas estão sendo utilizadas ou é preciso, digamos, potencializar as informações? Eu sou pelo que você falou no final. Nós temos que potencializar ao máximo. O trabalho que você faz é significativo, o trabalho que a CNTEC faz é significativo, outras entidades estão fazendo. Eu cito muito o trabalho da Anfip. A Anfip ela é fantástica na tecnologia.
Ela faz toda uma operação parecer simples, como que fosse uma conta do padeiro, uma conta da venda. Quem não lembra o que é venda, hoje seria o supermercado, mas o empório, a venda de antigamente. Onde o fulano tinha tudo anotado numa carteirinha e você sempre sabia que aquilo era o correto. A Anfip faz o que é complexo a gente entender pelo simples. E a Anfip não se nega a fazer quantidades de trabalho. E quem é a Anfip? São os fiscais que acompanham o trabalho da Receita. Olha, interessante isso. É o crítico da Receita, é aquele que avalia a Receita e que sabe realmente a verdade da Receita. Só o governo não sabe. Perfeito. Eu quero agradecer o professor Oswaldo Augusto Barros. Nós hoje falamos aqui na entidade no centro de São Paulo, na Avenida São João, né? Quem é paulistano conhece bem aqui a avenida. E tratamos basicamente da Previdência. Previdência deve ser traduzida, para que as pessoas entendam mais facilmente, por esse apelo que o professor fez, de forma inteligente. Aposentadoria. Quando a gente fala Previdência, fica uma coisa um pouco distante, assim, fica mais subjetiva. Agora, quando fala aposentadoria, todo mundo entende. Então, vamos utilizar redes de comunicação e alertar o trabalhador que a aposentadoria corre risco, a aposentadoria especial já era e que, a prevalecer o atual critério da PEC, nós vamos ter que trabalhar mais, recolher mais e ganhar menos. Então, um abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo da semana.